Olá, boa tarde. A vencedora da sondagem desta semana foi a Jerónimo Martins. Jerónimo Martins que finalmente deu alguns sinais de força e parece, pelo menos no médio prazo, querer reverter a sua tendência fortemente descendente, a tendência que a vinha a acompanhar já há mais de um ano e meio, cerca de 65% de queda desde máximos a mínimos, e temos neste momento aquilo que parece ser um padrão de potencial inversão. Eu tinha alertado para ele ainda no gráfico horário aqui durante o mês de outubro e novembro, tivemos aqui uma inversão, já vamos ver com maior ou pormenor o gráfico horário, tivemos aqui um fundo em V no gráfico horário, tivemos aqui uma rápida recuperação, mas depois houve algum esmorecimento por parte do movimento ascendente e uma retração, inclusive é aquilo que parecia ser o final deste padrão. A verdade é que não tínhamos tido um mínimo relativo depois deste arranque em alta. Esta vela não foi suficiente, eu disse na altura, esta vela não era uma referência suficientemente forte, porque foi uma vela muito rápida, não teve tempo para se estabelecer enquanto mínimo relativo. Este mínimo relativo foi um pouco abaixo daquilo que se esperava, mas ainda assim, para quem foi prudente do ponto de vista técnico e deixou um stop um pouco mais longo, ou não entrou, inclusive, antes da quebra em alta, que seria o mais correto do ponto de vista técnico, antes da ativação deste padrão, acabou por não haver um grande prejuízo por esta parte. O que tivemos depois foi mais um movimento de hesitação e aqui sim, no mês de janeiro, já durante este mês, no início do mês, tivemos uma reação rápida com uma grande reação a nível de volume, uma forte subida do volume e ao termos esta reação acabamos por ter uma quebra muito efetiva, um breakout efetivo do padrão e para já tudo indica que vamos ter um atingir da projeção. É possível que nos próximos dias, enfim, vamos ver, vai depender muito da força desta arrancada, mas é possível que tenhamos aqui uma consolidação em forma de padrão consolidativo, uma bandeira ou um pendente, e para depois haver uma continuação deste movimento ascendente. Estou para já confiante no futuro de médio prazo da Jerónimo Martins, apesar de, note-se, ainda não termos tido aqui a quebra de uma importante resistência aqui nos 10.63, 64, para já o padrão de inversão e a efetivação desse padrão normalmente são indicativos de um movimento ascendente, de uma inversão da tendência dominante, neste caso negativa. É importante salientar que neste caso estamos muitíssimo próximos da zona de resistência e poderá ser contraproducente fazer uma compra neste momento. Estamos a cerca de 5,3% da zona de resistência e a nossa zona de stop está já a 25%. Repare-se que não temos qualquer movimento neste momento, qualquer movimento consolidativo durante este padrão ascendente e por isso enfim, colocarmos no stop, por exemplo, aqui nos 8,84, que seria, enfim, uma tendência ou uma tentação para aqueles que entraram no breakout ascendente, poderia revelar-se como profundamente errado, porque é perfeitamente aceitável se nós tivermos aqui uma retração até, enfim, sei lá, vejamos, temos aqui um movimento que os 50% estão nos 8.8, seria aceitável que tivéssemos uma correção até aos 8.8, sem que isso pusesse em causa a viabilidade do movimento de inversão. Vamos ver, para já ainda cedo para pensar nessa possibilidade, mas muita atenção aos stops. Não há, para já, qualquer movimento consolidativo que seja salutar o suficiente e forte o suficiente para aguentar a colocação de um stop de forma exata. Para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de entrar, na minha modesta opinião, poderá esta ser uma zona um pouco ingrata para o fazer, porque, como disse, estamos mais próximos da zona de resistência do que da zona de stop e, por isso, é possível que haja uma retração, pelo menos até, enfim, dos 9 euros, à volta disso. Seria também muito interessante para uma entrada uma eventual consolidação. Por exemplo, se viermos a ter aqui uma bandeira ou um pendente como consolidação para este movimento ascendente, a sua quebra em alta, o seu breakout, poderia aí sim dar um sinal de entrada e automaticamente teríamos uma aproximação ao ponto de stop que ficaria por baixo do ponto de consolidação. Para já é um cenário bastante hipotético ainda, vamos deixá-lo de parte. De qualquer forma, e olhando para o gráfico horário, repare-se
Este foi o padrão para o qual eu tive a oportunidade de alertar na altura, fiz inclusive um post, um vídeo, já não me recordo sobre isso, fiz inclusive uma entrada sobre isso. Tivemos já aqui nesta altura uma ameaça de uma ativação do Mega Head and Shoulders Bottom, foi aquele que vimos no gráfico diário, acabou por não acontecer de forma efetiva. Tivemos uma nova correção que, se repararem, acabou por também ser feita com base num duplo fundo e novo arranque efetivo para o sentido ascendente. Tivemos aqui uma resistência em forma de retângulo, uma nova retração e depois o definitivo breakout desta resistência. O breakout da resistência deu-se com uma força enorme, com um volume enorme. Houve uma oportunidade de compra, houve aqui uma retração. Repare-se, aquilo que eu dizia em relação ao gráfico diário poderá ser algo muito semelhante àquilo que aconteceu aqui neste caso em relação ao gráfico horário. Apesar da salubridade do movimento ascendente, é perfeitamente natural termos um movimento reativo em sentido inverso e uma correção de parte deste movimento. Neste caso em concreto, é curioso constatar que se ficou a força corretiva pelo início do gap up. Tivemos depois o movimento ascendente, a quebra, novamente a quebra em alta da zona de resistência, e neste momento estamos novamente em breakout, mais uma vez um breakout feito com muita força. É possível que nos próximos dias tenhamos aqui uma aproximação. Este aqui, para quem está longo com base no gráfico horário, a definição de stops tem sido mais fácil. Tivemos aqui neste caso, depois da inversão, podíamos ter deixado o stop abaixo daqui, por exemplo, na zona dos 7.8, 7.9. Depois do segundo breakout tivemos aqui mais um ponto de referência. Temos neste momento aqui um ponto de referência nos 9.24, mas ainda assim, volto a repetir, isto será para uma perspectiva de gráfico horário. No que diz respeito ao gráfico diário, as contas são outras, as referências devem ser feitas de forma diferente, por isso não deverá ser tido em consideração o mesmo tipo de referências do gráfico horário. Para já, como veem, não há qualquer referência digna desse nome aqui no gráfico diário para colocarmos o nosso stop de forma segura. Vamos então, na minha opinião, para quem está dentro, vamos aguardar por aquilo que acontece. Eventualmente podemos fazer um scaling out de uma posição que seja demasiado grande na aproximação aqui à zona da resistência, na expectativa de uma correção. Parece-me para já precipitado haver, por exemplo, uma saída total da posição no target do Head and Shoulders. Pelo menos na minha opinião, em termos de estratégia, poderá retirar, partindo do princípio que vai haver uma continuação do movimento ascendente, poderá retirar algum do potencial de mais-valia. Poderá também ser precipitado, como disse, uma entrada para quem ainda está fora nesta zona, uma retração, uma correção, uma consolidação seria um ponto ideal para entrar e para aproveitar este movimento ascendente. Se, e não podemos descartar ainda essa possibilidade, tivermos uma reação negativa aqui à zona de resistência, não podemos colocar de lado, como é óbvio, uma continuação do movimento descendente. Apesar de tudo indicar que estamos aqui perante alguma força ascendente, não é de descartar que, por exemplo, perante a quebra em baixa dos 7,48, continuamos com um movimento descendente. Para já, essa possibilidade parece-me um pouco mais remota, devido sobretudo à força da subida e ao volume associado. Não tenho grandes dúvidas em considerar ou em classificar este movimento de duas velas como uma entrada institucional. Saber se há nos próximos tempos, certamente, mas tenho quase a certeza que foi algo desse género que aconteceu. Posicionamento institucional, e isso é sempre um bom sinal, como é óbvio. Vamos ver o que é que acontece nos próximos dias, vamos continuar a vigiar aqui a zona de resistência, a zona de suporte que neste momento está nos 7.5, e vamos ver para que lado é que ela vai pender. Para já então, na minha opinião, as coisas estão finalmente, após muito tempo, a sorrir para Jerónimo Martins. Bons negócios então a todos e um resto de bom dia.